Olá, amigos e amigas da TV Santa Maria. Hoje no programa Frente a Frente, mais uma vez, vamos debater aqui sobre a questão das consequências, enfim, cenários econômicos, sociais, empresariais sobre o coronavírus. E para isso, temos como convidados aqui, ao meu lado, Marli Rigo, presidente do CDL, e Ademir da Costa, presidente do Sindiloja. De imediato, porque o nosso tempo é curto, também quero salientar aqui para os nossos telespectadores que estão nos assistindo, que estamos ao vivo no Facebook e no YouTube, podem nos acompanhar lá, esse nosso debate aqui no Frente a Frente. Muito obrigado pela presença de ambos, sei das agendas de vocês, também. Enfim, de todas as emoções que está sendo nos últimos 100 dias ou mais, né, de pleno coronavírus, mas de imediato já quero passar a pergunta para vocês, que nós tivemos semana passada, né, o episódio de que nos avermelharam, quase todo o estado do Rio Grande do Sul avermelhado, de uma hora para outra, laranjou novamente. Enfim, nós já debatemos isso aqui, né, Marli, Ademir, enfim. Também quero deixar claro que também o Pacheco da Cassis também já debatemos sobre isso aqui, né, que é representando todas as entidades, né, vamos dizer assim. Enfim, o que vocês estão achando desse nosso atual cenário? Sabemos que a realidade agora, estamos em inverno, né, sabíamos que ia acontecer isso, né, de um aperto maior, as pessoas mais doentes, não só de coronavírus, mas de outras, porque o inverno aqui nosso é pesado, enfim. Mas enfim, perspectivas, o que vocês estão achando disso? Na questão também, depois vamos falar sobre a questão do atual momento, de como vocês estão ouvindo do meio empresarial, o que está acontecendo lá, enfim. Posso começar pela Marli, Danilo? Primeiro as damas, né? Mas isso é gol contra, né? Porque, não é? Tudo bem, posso inverter, Ademir, então. Isso é reconhecimento ao teu reconhecimento à vossa senhoria. Muito obrigada. Entendeu? Bom, eu agradeço o convite de estar aqui mais uma vez. Agradeço a presença do nosso colega Ademir, que a gente é colega, a gente trabalha pelas mesmas causas. Alexandre, obrigada por ter nos chamado. E quero, antes de iniciar o nosso pronunciamento, parabenizar a TV Santa Maria, que está fazendo 10 anos. É verdade! Então, eu lembro que ontem, quando eu fui gravar o meu espaço, eu tinha ouvido alguma coisa nas redes sociais, porque hoje as notícias são bem rápidas e a gente acaba sabendo muitas coisas através justamente das redes sociais. Então, eu vi que aos 10 anos da TV Santa Maria, bacana a gente vir aqui e ver que está aqui sempre obra, sempre melhorando, sempre agregando mais ambientes, sempre como qualquer empresa, como lutando pela melhora de atender, de entregar um serviço cada vez melhor. Então eu quero parabenizar a TV Santa Maria, porque eles são uns guerreiros também, que a gente sabe. Eu estou desde o início das transmissões, me sinto aqui como se eu estivesse em casa. Mas falando do nosso tema de hoje, e hoje é quinta-feira, hoje é um dia de sufoco também, né, Ademir? Hoje, é verdade. Hoje é dia da gente estar no aguardo de saber como que está a nossa contagem, como que está esse modelo, porque esse modelo que foi adotado, a gente tem alguns acessos, mas a gente não tem acesso a todos os dados. Então, há sempre uma grande expectativa da gente saber o que vai acontecer essa semana. Então, estamos otimistas, porque acompanhamos os dados, não sei se o Ademir concorda comigo. Ontem o Rafael falou conosco que acreditamos que nós estamos com 80% garantido que vamos continuar na bandeira laranja, e é isso que a gente espera. Eu acho que Santa Maria cuidou, fez a sua parte, o comércio, principalmente nós, enquanto empresas, cuidamos de cumprir todos os protocolos, de não ter contaminação, não ter aglomeração, não descuidar da máscara. Então, os reflexos são tão grandes que hoje a gente não consegue mensurar ainda, Alexandre. Eu imagino. É uma situação que ainda é nova, não só a doença,
mas as consequências que nós teremos ainda pela frente, emocionalmente, com perda de muitas famílias que estão perdendo pessoas, economicamente a paralisação de atividades de muitas empresas que estão parando as atividades em função da pandemia, e o desemprego. Então hoje a gente ainda não consegue, mas a gente ainda está, como é que a gente diz, a gente está tateando e tentando, engatinhando e tentando se apoiar para poder superar essa fase, que eu acho que vai passar sim, vai passar. Nós tivemos baixíssimas temperaturas, depois agora veio esse pico de calor, que isso eu não sei se é positivo, supõe-se que para a doença é melhor, mas já vai voltar uma massa polar. Segundo alguns médicos infectologistas, na opinião dele, o pico já passou, não sabemos também, achamos que o pior já passou. Então eu te confesso e me declaro uma pessoa otimista. Acho que nós temos condições de continuar fazendo e cuidando de todos os protocolos e superar juntos. Acho que Santa Maria, como a gente comentou, levamos um susto, estávamos na vermelha, voltamos para a laranja, depois levamos esse outro susto, estávamos na vermelha, voltamos para a laranja, sempre por dados técnicos, de forma responsável, se reverteu, e isso prova que a gente vinha fazendo a lição direitinho, que tinha dados comprovados que nós podíamos seguir trabalhando. Então, eu da minha parte, acho que minha primeira fala é isso, é poder trabalhar, mas com responsabilidade. Sim. E cuidando uns dos outros cada vez mais. Dito isso que a Marli falou, Ademir, exatamente é isso, né? A gente está vendo que hoje dá para te dizer isso com toda certeza, que nenhum setor da economia é o culpado, né? Muito menos o comércio. Né? Isso é uma verdade. Nós estamos mais de 100 dias com essa virose, vamos dizer assim, com essa pandemia, e a gente chega hoje e a gente pode afirmar isso com toda certeza, que nenhum setor, seja o que for, né? Nem mesmo o futebol que voltou ontem, podemos culpá-los. Né? Isso é uma verdade. Mas o que a gente pode não culpar, mas assim fazer uma crítica bastante contundente, né, Ademir, é a questão de que a gente também tá avaliando e vendo que esse modelo do distanciamento social do Estado também não deu muito certo. Não sei se tu concorda, ou enfim, ou o que os teus pares, né, dizem a respeito disso. Bom, em primeiro, satisfação, Alexandre, estar aqui na TV Santa Maria. Sempre é muito bem-vindo. Bem acompanhado da Marli, né? Obrigada, prazer de nossa colega de luta aí. Parabenizar também a TV pelos 10 anos. Né? Obrigado. É um privilégio uma cidade ter uma empresa de comunicação nossa, que dá espaço para as coisas da nossa cidade, né? Que dá espaço, não um espaço de 10 segundos, de 15 segundos, mas dar oportunidade da gente discutir os problemas da cidade, mostrar a cidade, mostrar essa pujança, mostrar nossos problemas e trazer à tona com mais tempo de discussão. E o único espaço que nós temos efetivamente nas nossas casas locais de comunicação. E a TV Santa Maria é um dos grandes braços que nós temos. Então, parabéns aí pelos 10 anos, eu acho que é um marco histórico num país onde a maioria das empresas não consegue viver mais que 2 anos. Né? Então tem essa idade, né? Tem que ser realmente festejado. Infelizmente não podemos festejar, mas tenho certeza que vocês estariam festejando junto com a gente. Nós estaríamos aqui comemorando e se abraçando junto com vocês. Mas nos 11 anos vamos fazer uma grande festa. Vamos. Com certeza. Então, primeiro, a afirmação correta assim, que nós empresas, nós empresários, cumprimos a nossa parte, sim, cumprimos a nossa parte de dizer que é dentro das empresas que se tem um lugar mais seguro contra o coronavírus. As pessoas que estão trabalhando estão protegidas
do coronavírus. Isso ficou muito claro até agora. Não existe focos de contaminação dentro das empresas. E quando se fala dentro das empresas, eu sou da área do varejo, a Marli também é do varejo, mas nós podemos falar da parte de serviço. Como eu sou presidente do Cine Loja e por trás de mim tem uma FEComércio, que tem um leque de sindicatos associados dos outros setores, da área de bares, restaurantes, da área de serviço, imobiliários, enfim, hotéis e todo esse setor que está sendo muito atingido. A gente pode sim afirmar que a FEComércio ela se preocupou com isso, implantou inclusive os modelos e protocolos, foi encaminhado para o governador do estado, muitas coisas está sendo utilizado nesta parte da proteção contra o coronavírus, é enviado pelo setor de saúde da FEComércio, do SESC e do SENAC. Então nós estamos sim cumprindo a nossa parte. Com relação então, ao modelo de bandeiras, num primeiro momento a gente até entendeu que seria um norte a ser seguido, né? Para que a gente pudesse ter uma orientação de organização empresarial, enfim, para que a gente pudesse trabalhar com mais tranquilidade. Mas depois, aos poucos, se foi percebendo que o modelo de bandeiras era mais quase que um modelo criado pelo governador e pelos prefeitos, enfim, todos, para oportunizar fazer as suas lives, fazer seus shows perante o público, recuperar a imagem, a quantidade de tempo de mídia gratuita que eles estão tendo para falar com as pessoas, porque fica todo mundo aterrorizado quando chega na quinta-feira, vai mudar a bandeira, vamos poder trabalhar amanhã, o que nós vamos fazer? Isto ficou muito claro ao longo das mudanças, conforme iam ocorrendo os fatos, iam mudando os modelos, iam acrescentando mais coisas. Por fim, também ficou claro que a ideia era ter um modelo que eles pudessem sim nos controlar a sociedade, controlar o empresariado, controlar a população, com ameaças, enfim, todas essas coisas que a gente percebeu claramente. Eu sou muito descontente com o modelo, eu não me conformo, né? Eu não me conformo com as dificuldades que foi imposta. Vejam, por exemplo, dentro do modelo de bandeira laranja que nós nos enquadramos e que ficamos mais tempo aqui. Primeiro, vamos lembrar lá em março, quando nós fechamos, lá no início de março, no meio do mês de março, que foi fechado aqui em Santa Maria, sem nenhum critério. Nós não tínhamos nenhum tipo de problema. Fechamos, perdemos 15 dias. Aí o governador deu mais 15, fechamos 30 dias. Aí, depois entramos em bandeira vermelha, ficamos mais 3 dias, 33 dias parados. Penalizado, uma coisa absurda, sem ter focos de contaminação. E aí o modelo de bandeira, olha só, e aí nós fomos castigados 2 vezes. Tá? O modelo de bandeira, diz lá, vamos pegar o caso atual, a bandeira laranja diz que nós temos que trabalhar com 50% dos nossos funcionários dentro do comércio. Há outros setores que é com menos, outros é com mais. E aí o prefeito, ele pode piorar, e ele piorou. E ele, além de nós trabalhando só com 50% dos nossos funcionários, ainda nós temos que trabalhar com redução de tempo de trabalho. Por que reduzir o tempo se nós já estamos contribuindo com 50% dos funcionários ficando em casa? Então já é uma penalidade dobrada. Então essas coisas é incompreensível. É difícil de aceitar como se não fosse uma ação muito voltada para o ganho político, né? E isso é profundamente desagradável. E olha só o que acontece com as empresas. Vamos pegar assim, uma indústria. Qual é o limite de trabalhadores para uma empresa se manter funcionando? O governo do estado não pode dizer para o empresário qual é o limite dele de funcionário que ele tem que ter dentro da empresa para ele funcionar. Quem sabe o limite, o número mínimo de funcionário para ele poder produzir é o empresário. Uma indústria metalmecânica, por exemplo, ele tem um número de maquinário, tem um maquinário que uma depende da outra. E ele, dependendo do número de funcionários, ele vai ter que, uma máquina parando, ele para a produção dele. Então, analisa as dificuldades que foram criadas. Nós, do varejo, a gente se adequa. Por quê? Porque tu fecha a porta, nós temos a limitação de número de pessoas a entrar dentro das empresas, nós temos a limitação de horas, temos a limitação de funcionário, né? Mas para nós é fácil, tu fecha a porta, vai acontecer o quê? Se nós não vamos vender o nosso produto, ele vai comprar numa outra empresa, se ele está com pressa, vai comprar, só vamos perder apenas o cliente, é um prejuízo econômico. Mas a indústria tem um outro prejuízo, que é a máquina parada.
Então, essa intervenção, essa ação do Estado desnecessária, porque nós não temos essa necessidade, foi muito penosa para a nossa economia, muito penosa. E aí se compreende por que na semana passada, por exemplo, houve uma revolta na cidade. Talvez pouca gente tenha ficado sabendo disso. Mas o varejo e um grande número de empresários da área de serviço, da indústria, se juntaram e disseram: nós vamos causar uma desobediência civil, nós não vamos cumprir esse decreto. Né? Eu, como presidente de uma entidade sindical patronal, que a vida inteira lutou pela formalização dos negócios e sempre lutamos contra o informal, eu, como presidente, dizia para o pessoal: gente, eu não posso dizer para vocês que vocês estão certos, mas eu vou me licenciar do Sindicato de Lojas desses dias e vou me juntar com vocês como empresário. Como empresário eu também vou para frente de vocês, vou trabalhar, vou correr o risco de ser preso e ser multado. Porque era o momento da gente efetivamente mostrar para os governos que nós não aguentamos mais. São 120 dias, Alexandre e telespectadores, são 120 dias que nós sofremos esses terrorismos. Todas as quintas-feiras para sexta-feira a gente está com esse horror. Esse medo, né? Esse medo, né? E por trás das empresas, Alexandre, Marli, telespectadores, tem pessoas, não é o dono das empresas. Tem os donos das empresas, sim, que têm suas famílias, mas tem os funcionários que têm suas famílias, que têm que se organizarem. Não pode tu jogar para cima e para baixo, toda hora tu muda, altera o horário, fecha de manhã, abre de tarde, abre das 11, abre meio-dia. E como é que tu monta a escala? Como é que tu resolve isso com um funcionário, com a família do funcionário que preparou uma pessoa para cuidar do filho dele, que também não está tendo aula? Tu entendeu? Olha o estrago psicológico que tu carrega, não é só o econômico, tu está causando um estrago psicológico na cabeça das pessoas também, tu tá criando um problema na família. E aí daqui a pouco, lá na família, vai ter uma briga porque cada um quer preservar o seu emprego, e quem é que vai ficar cuidando do filho? Não, agora é a tua vez. Então, é uma situação complexa. Então, é nesse sentido assim que eu fico inconformado. Assim, eu acho que está na hora de se pensar o seguinte: o vírus existe, ele é perigoso, nós temos que nos cuidar, a sociedade empresarial e os funcionários estão se cuidando, tá? Mas tem que ter uma forma de nós compreendermos o seguinte: nós vamos ter que usar essa máscara por muito tempo, nós vamos ter que conviver com esse vírus pelo menos até o fim do ano, e nós não temos capacidade econômica para ficar parado. Nós temos que criar um modelo que mantenha a gente minimamente organizado sem essas alterações. Isso não é possível. Isso, Marli, uma pergunta bem específica para ti, mas o Ademir também depois pode responder. Uma coisa que no primeiro momento, quando foi implementado aqui, especificamente no nosso município, né? Mas outros municípios têm outras regras, enfim, essa questão da mudança do horário do comércio, né? E de alguns outros prestadores de serviço. Parecia ser até uma boa medida, né? Mas o que eu vejo hoje, passado acho que mais de 15, 20 dias, e vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Ontem à tarde, mais ou menos nesse mesmo horário que nós estamos falando aqui no nosso Frente a Frente, eu tive que ir ao centro e um movimento bastante intenso, bastante aglomeração. Hoje, pela manhã, eu saí para fazer caminhada com a minha esposa, bem reduzido, e aí que a gente está reduzido porque as lojas estão fechadas, caminhando, né? Enfim, então eu vi uma questão do contrário da execução. E na questão do teus pares, né, Marli, não sei se de repente flexibilizar mais, a gente estava falando em office aqui antes, né, do programa, né, Ademir? De repente, se a gente tivesse um horário mais amplo, as pessoas poderiam se organizar melhor para transitar no centro ou no shopping, o que for, em qualquer lugar, nos centros médicos, mais dilatado. Então aí não teria aglomeração. Porque a gente sabe, é isso que o Ademir acabou de dizer no final da fala dele, que esse vírus vai continuar. É um problema, e a gente sabe como a gente, aonde é o local que é mais propício para te
vamos dizer assim, ser contaminado em aglomeração, lugares fechados e tal. Será que se a gente ampliasse não seria melhor? A gente teoricamente sempre acha que sim. Eu também gostaria muito de ter essa liberdade, porque eu concordo com muitas coisas que o Ademir colocou, porque o Ademir ele está mais habituado com a parte técnica de negociação de horários, de flexibilização, inclusive sentou com o Rogério, foi feito um esquema apresentado para o poder público, que seriam feitos 2 turnos de 6 horas, né? Que não foi aceito pelo prefeito. Não entrou, não foi. Tinha uma proposta de dividir em 2 turnos de 6 horas. Para nós não. Para dividir? Desculpe, Marli. Sim, mas exatamente. Para colaborar com a Marli. Para nós não descumprir o decreto do prefeito de cumprir 6 horas de turno. Que é contínuas, né? Para evitar que tivesse aglomerações nos ônibus, a gente tinha dividido, nós queríamos dividir então um turno de 6 horas, ampliar o horário do trabalho, digamos, para 8, 10 horas, e nós fazer 2 turnos de funcionários, para evitar que viesse todo mundo no mesmo horário e saísse todo mundo no mesmo horário. Então nós estaríamos com o horário ampliado, colaborando com essa tua ideia de ter menos aglomerações dentro das lojas, mas também muito menos aglomerações dentro dos ônibus. Sim, dentro nas paradas, enfim. Mas infelizmente não foi levado em consideração. Não foi aprovado isso. Não foi inicialmente aceito. Claro. A gente estava, acho que talvez, numa época muito, ainda a preocupação muito grande com o medo de que se estendesse mais, talvez. O entendimento nosso, enquanto empresários, e a nossa visão é um pouco mais macro dentro dos nossos negócios e como a cidade como um todo, como responsáveis pelas categorias que precisam tanto trabalhar e que nós também precisamos manter esses empregos. Porque o que é a nossa preocupação também muito forte em relação a ter esses 2 turnos? Porque agora, por exemplo, com 6 horas, vai acabar as pausas de pessoas que estão em casa, com pausa pelo governo, com redução de carga horária. Nós não temos onde colocar essas equipes. Entendi. Porque com 6 horas de trabalho, como nós estamos agora das 11 às 17, são 6 horas. Eu não tenho como ter, até porque não é permitido, 5, 6 pessoas de equipe ao mesmo tempo. Sendo que elas poderiam fazer um turno, uma faria 6 horas, 2 fariam 6 horas de manhã, eu ficaria meio junto, porque já estamos em 3 à tarde. Então, de outra forma, vai sobrar pessoas. Sim. E aí pode correr o risco de ter demissões. Exato, é o que vai acontecer. E é o que vai acontecer na prática. Porque na prática, nós não podemos ter todas ao mesmo tempo naquele espaço físico. Sim, 5 colaboradores. A bandeira laranja, ela requer 50% da tua equipe, sendo que o mínimo até 5 funcionários. Marlito está trazendo um problema que vai acontecer isso amanhã, depois de amanhã. Isso já está prestes a acontecer. Porque em questão de dias, nós vamos ter que fazer alguma coisa, porque nós temos, por exemplo, já estão há 3 meses com as pessoas em pausa. Ao mesmo tempo que o governo está contribuindo com a empresa, contribuindo com aquela ajuda financeira, nós temos que dar estabilidade no emprego também de 90 dias. Sim. Mas eu não tenho como ter pessoas aglomeradas dentro da empresa, sendo que eu estou fazendo só 6 horas. Sim, e aí tu também não pode pela questão da regra dos 50% ou também 25%. Porque, então, olha, é uma situação bem complicada, porque... Mas aí, Malik, aí que quando tu apresenta uma ideia, apresenta um projeto vai chegar um momento que nós vamos ter que... Em acordo com o próprio sindicato laboral, que compreendeu essa necessidade. E nós, como patrão, entendemos assim, nós vamos fazer 6 horas, 2 turnos de 6 horas, e não vamos cobrar as 2 horas, nós, empresários, não vamos cobrar as 2 horas do funcionário, em benefício do funcionário, que também está com problema. Né? Então, nós estamos
tentando manter os empregos e não está tendo a compreensão do poder público. Então, essas coisas é incompreensível, porque nós estamos colaborando, é uma colaboração, é uma contribuição especificada em documento, não é uma coisa jogada na conversa, está documentado, é um acordo que vai ser feito, que é o Ministério do Trabalho e é um aditivo da convenção coletiva. Foi passado pela parte do sindicato laboral junto, pela preocupação também de não ter. Mas eu ainda tenho assim, eu sou muito otimista, eles acham que eu sou muito boazinha. Mas eu sou muito otimista, eu acho que nós ainda vamos ter essa oportunidade, Ademir, de nós ainda termos essa dilatação de horário, para a gente poder estender mais esses horários em horários diferentes, porque de outra forma, eu confesso, eu fico com o coração apertado, mas a gente não vê outra saída a não ser ter muitas demissões. Sim. Claro. É que o tempo, Marli, 120 dias imposta com essas dificuldades, onde nós já paramos um mês inteiro e mais 3 dias direto, são 33 dias parado direto e mais redução de horário, que dá mais um mês quase, que a gente reduziu o horário. Isto é difícil do empresário bancar. São poucos que têm essa capacidade de suportar. Essa semana me perguntaram assim, quem é que está demitindo? Quem está mais quebrado ou quem está melhor economicamente? Quem está demitindo é quem está fechando a empresa, quem está melhor economicamente. Porque o custo quem está endividado não está fechando, porque ele não está conseguindo nem pagar a folha de pagamento, ele não está conseguindo pagar, ele não tem dinheiro para demitir. Então, as demissões, esse problema social que nós estamos parece percebendo pelo número de demissão que tiveram agora, essas demissões foram feitas para as empresas que estão melhores, as melhores organizadas, que têm caixa. Uhum. Só que essa parada que está prejudicando os que estão sem caixa, que já estão com risco, esses ao quebrar vão jogar essas pessoas, inclusive, daqui a pouco sem chance de pagar indenizações. Então, o risco social, o risco grave que nós temos é daqui para frente, é mais adiante. São 120 dias que nós estamos passando por essa dificuldade. E sem contar o terrorismo da parte o consumidor também não sabe mais qual é a hora que ele tem que sair para a rua para consumir. Ele também... Sabe, essa pressão também entra na cabeça. Quem tem recurso para consumir também está com medo de sair e gastar. Claro. Porque há uma campanha do Fique em Casa, não sei o que, e as pessoas, e aí só se fala em crise, em mortes. Nós vamos demorar, nós vamos ter uma dificuldade de levantar essa cidade, nós vamos ter uma dificuldade. Eu me preocupo, eu me desgasto, sabe? Eu sei que estou com dificuldade, até com o poder público. Uma entidade empresarial, ela nunca fecha a porta. A gente briga, a gente se xinga, a gente se desentende, mas as portas permanecem abertas. Por quê? Porque a gente precisa sempre estar tentando ajudar para que haja uma melhoria. Agora, a minha preocupação é que já se passaram 120 dias e a gente não consegue contribuir com as melhorias que a gente quer. A gente só parece que a imposição vem do governo estadual, vem do poder municipal. Não há a contribuição que nós oferecemos, ela é muito pouco aceitada, a não ser que seja uma situação de imposição, de uma pressão como essa que aconteceu no fim de semana. E aí parece que eles se preocupam e dão uma flexionada. Isso é muito grave. Eu fiquei um pouco assustada, confesso, quando eu ouvi algumas coisas nos grupos. Eu não tenho a coragem que vocês se proponham a dizer assim, vamos fazer uma desobediência. Eu já acho assim que a gente consegue muitas coisas no diálogo. A gente consegue ir provando tecnicamente como foi. Mas nós não ganhamos nada até hoje, a gente só perdeu, Marli. Não, mas a gente conseguiu reverter 2 vezes. A gente conseguiu reverter 2 vezes. Mas eram reversões vergonhosas se não fossem feitas. Eram claras, coisas claras que só dependiam do poder público para fazer a parte deles. Talvez não tivesse sido visto, revertido, refeito. Eu diria que essa pressão, Marli, feita pela sociedade, eu concordo que nós como entidade, a gente não pode pregar desobediência civil. Eu acabei de dizer no bloco anterior que nós não fazemos isso. Agora, como empresa, só que esse barulho não veio do presidente do Sindiloja, não veio da Marli, esse barulho veio dos associados, veio da rua. Foi endógeno ao meio empresarial da cidade. E de outras cidades também. E nós temos que compreender isso. Nós, como entidade empresarial, nós temos responsabilidade de compreender essas coisas. Eu compreendo o desespero dos empresários, o desespero de muitas pessoas, mas a gente precisa, enquanto instituição, sempre ajudar a encontrar o caminho de uma solução com mediação, com acordo, e foi o que a gente conseguiu. Nós não chegamos a fechar essa semana.
Então, mudou a forma deles calcularem, e antes a gente fechou e ficou 3 dias parado, agora não, né, Ademir? A gente fica na expectativa. Que é hoje, né? Hoje Amanhã, sai, aí tem até domingo para... Mas agora mudou a metrologia. Agora os prefeitos vão ter mais autonomia, né? Eu não sei se já está implementado isso. Olha que legal a tua pergunta. Assim, o governador se dando conta do pepino que ele criou com essa situação e se dando conta que os prefeitos estão nadando no conforto e ele vai ficar com o abacaxi todo na mão, ele se deu conta, opa, preciso transferir a responsabilidade lá para a ponta. E os prefeitos não querem, eles querem seguir na boa. Então, isso prova que a metodologia, ela foi um jogo político muito bem jogado, que parece que agora as partes começaram a se desentender. Pode que talvez a partir de agora a gente começa a melhorar efetivamente, a ver essa percepção de que é necessário se resolver aqui na ponta, porque os prefeitos sabem dos problemas da sua cidade. Exato. Eles só não enxergam se não querem. De repente, o que pode acontecer agora é vocês, como representantes dos setores, né? Chegar lá o prefeito e dizer, ó, o melhor trazer esse problema que tu levantou, Marli. Acontece que, por exemplo, desde que começou a surgir esses boatos das mudanças e de delegar mais atribuições, responsabilidades aos prefeitos, eu, no mesmo instante, eu achei positivo. Eu disse, mas que bom, é melhor, porque é que nem quando tu tem que saber o que tu tem que resolver dentro de casa. O prefeito administra a cidade. Claro. Ninguém mais do que ele vai saber o que é melhor para nós e nós vamos ter mais condições de negociar direto com os poderes da cidade. Sim. Então, eu achei positivo, mas eu não sei ainda de fato o que nós vamos ter de mudança, porque muda tudo numa velocidade que a gente às vezes não consegue quase acompanhar. Nós não sabemos de fato se isso vai ser já essa nova regra já a partir de hoje ou se é no próximo semana. Essa nova regra eu acho que ela não vai valer porque a FAMURS, que é a Federação dos Prefeitos, já na noite anterior declarou que não aceitam. Daí nós não sabemos exato como vai ficar. Eu ouvi um vídeo que assim, mas parece que o governador insiste, a regra vai mudar e parece que a decisão é do governador. Ele vai dizer, não quero mais esse modelo. Né? Mas eu só queria, para fortalecer como é injusto a nossa penalização. Nós estamos aqui com 80% dos nossos leitos vagos, tá? Aí o governo do estado, o sistema de saúde, aqui eu quero que fique claro, o que eu vou falar, eu não sou contra, porque as pessoas têm que primeiro, onde tem vaga, tem que levar pessoas para serem salvas, tá? Então nós estamos com o nosso sistema vago, tem que trazer para cá. Agora, por que estão trazendo para cá? Porque o governo do estado, por que o governo não está? Olha que absurdo tu trazer um paciente de Gravataí, ou de Esteio, para 300 quilômetros, chegar aqui. Qual é o estado que uma pessoa chega? Chega debilitada ou vai chegar morta aqui. Não é mais fácil o estado comprar uma vaga? Nesse momento, assim, nós estamos passando, o governo federal está mandando muito dinheiro para o município, para o Covid, tá? Para o município, para o estado. Não é muito mais fácil, ao invés de construir um hospital de campanha, ela quer comprar vaga nos hospitais privados, como nós temos aqui o Caridade, que tem vaga disponível, como os outros hospitais em Porto Alegre tem vaga disponível, então pronto, é um custo, mas custa milhões, mas é milhões que vai gastar nesse momento para salvar vidas, depois vai parar. Porque resolvido o problema do Covid, resolveu o problema, e tem essas estruturas privadas prontas, os investimentos que os caras fizeram para salvar vidas, e o Estado tem a obrigação de usar esse dinheiro que vem do governo federal e botar nisto. Então, e o município também. Então, e nós temos ali o hospital regional, então por que o Estado não investiu, não abriu 200 vagas do hospital regional de uma vez, para que possa trazer então essas pessoas todas para cá? Isso não está sendo feito, entendeu? Então, mas nós abrimos mais 10 vagas, isso aqui tem 40 vagas ao todo, mas o hospital regional faz 3, 4 anos que está pronto, tem que equipar e fazer funcionar. Por que não faço isso nesse momento? Agora era a hora de fazer. É incompreensível para a sociedade entender, não tem como nós entender isso, entendeu? Aí tu vai trazer paciente de 300 quilômetros ou mandar a gente de Santa Maria, daqui a pouco não vai ter vaga aqui, manda para outro lugar. As pessoas morrem no caminho, ou chegam lá penalizadas com outras deficiências. Mas Santa Maria ainda está em situação bem confortável. É difícil, sabe? É nesse sentido que eu, como presidente de entidade, que sou pressionado pelos meus associados, eu compreendo o grito que vem da rua. E o pior, assim, não foi só dos nossos associados lojistas. Era um conjunto de empresários que se revoltaram. Não, nós vamos trabalhar, né?
Então houve um barulho muito grande, graças a Deus que não teve necessidade, que houve a compreensão, e tomara que agora a gente siga desse ritmo, que haja a compreensão do poder público, de manter, vamos harmonizar, vamos criar uma regra, não importa a cor da bandeira, tem que manter as empresas funcionando, nós não podemos quebrar o país. Isso que vocês estão falando me remete à OMS, não sei se foi semana passada, ela anunciou assim, né, verbalizou, né, não que não tem uma questão de que o próximo surto da onda das consequências do coronavírus, além de questões econômicas e sociais no mundo inteiro, é a questão da saúde mental das pessoas, que vocês estão falando ali. A gente está tudo assim, né? Complicado. Então, né? É um desequilíbrio emocional. Desequilíbrio, né? Não sei se bagunçou a vida das pessoas, independente do Covid. É a pressão do medo do Covid, mas também bagunçou o todo dentro das famílias. Isso tem consequências. Eu não sei se também vocês concordam. Eu desde lá de março, a minha opinião, e não mudou até agora, eu continuo dizendo, não que eu estou na frente de vocês aqui, mas eu acho que dos setores, o que menos traz questão essas questões de transmissão do vírus é a questão do comércio, especificamente, não aqui, mas o comércio de rua, porque tem a questão, pensando nas regras lá da OMS, que tu tem um ambiente arejado, enfim, né? Mas assim, ainda eu vejo uma dificuldade, e aí para nós, e vocês devem estar sentindo muito isso, mas eu vejo uma dificuldade, não sei como resolver ainda, não tem uma bússola, uma guia, que é a questão da parte educacional, né? Esse eu acho que ainda é um problema, né? Porque as crianças são mais assintomáticas, estou dizendo, mas elas pegam também e elas podem transmitir nas residências nossas, né? E aí, como fazer? Então, quer dizer que esse ano a educação... Só que aí, para nós, Santa Maria, esse setor tem, vamos dizer assim, 20 mil pessoas no ambiente municipal, né? Mais ou menos isso é o número. A universidade, mais uns 30, é uma população, né? Que pode ser consumidora. Mas eu acho que é um setor que... pode ser, o que eu quero dizer que dentro da educação, né, pode ter mais transmissão que na questão do comércio. Isso eu acho que é notório, né? Mas também, por outro lado, tu tem menos circulação para a questão de negócios, enfim, de compras, né? E como resolver isso? Eu sei que vocês não vão ter a resposta, mas na verdade é um problema também na nossa cidade. É um problema. Né? Tudo é um efeito dominó. Eu não me arriscaria a falar sobre como será criados os protocolos de retorno das aulas das crianças, né? Agora, eu acho que o retorno dos adultos, da universidade, do ensino médio, que são pessoas que têm conhecimento e têm capacidade de se cuidar, acho que deveria retornar. Mas eu arrisco a dizer não me arrisco a dizer se existe, qual é o protocolo que vai ser utilizado. A gente percebe, e aí eu me apego sempre a coisa que está ocorrendo em outros países. Nós temos que mirar os outros países, como é que os outros países estão fazendo. Eu vejo que São Paulo já está retornando, já tem protocolo de retorno. Aqui no Rio Grande do Sul ainda não sei, parece que o governador já andou, já criou alguns protocolos de retorno, parece, mas só que não foi levado muito a sério pelos municípios. Não sei como é que isso como é que se andou ou não andou, mas eu sei que o governador andou até marcando a data de retorno das aulas, mas só voltou as aulas online, né? Então, eu não sei te dizer assim, mas eu não ficaria triste de manter hoje as escolas, porque é muito complexo cuidar de crianças. A criança não vai deixar de se abraçar, não vai, né? Jovens de 12, 15 anos também não vão deixar de se beijar, se abraçar. Então é uma situação mais complicada. Agora, não é compreensível que o poder público municipal, por exemplo, que a prefeitura esteja com o seu quadro quase todo parado, poderia estar trabalhando sim, com as limitações que tem o setor privado, que os outros órgãos do Estado, em Santa Maria, seja estadual, municipal, autarquias, que não estejam prestando o serviço que deveriam estar prestando. Isso é incompreensível, porque são setores que podem estar produzindo, podiam estar trabalhando. Sim. Bom, mas se isso tem a ver com a dificuldade
de controlar a circulação de pessoas dos ônibus e coisa e tal, são desafios que o poder público tem que resolver. Vai ter que ter um protocolo para resolver. No bloco anterior nós falamos que nós vamos conviver com esse problema até esse Covid até vir vacina e a gente ter como se proteger dele. E isso vai levar, se vai levar um ano, meio ano, pelo menos se sabe que meio ano mais, no mínimo. Então esse ano é um ano perdido e mais um pouco do ano que vem. Então não é possível que nós vamos ficar com 70% da população parada num país pobre igual o nosso. Isso não tem como. Pessoal, infelizmente chegamos ao término do programa, mas assim, uma palavra final, Marli, uma palavra final para nós fecharmos aqui. Rapidinho, por favor. Eu acho que esperança. Acho que esperança, força, foco, fé, não desistir. Acho que a gente tem que ter também resiliência. E eu acredito que ainda a gente vai conseguir superar toda essa fase e ainda vamos comemorar. Eu tenho muita fé e esperança. Muito bem, obrigado, Marli. A Marli me roubou a palavra, Marli. Exatamente porque eu pensei essa. Eu acho que a esperança, nós nunca podemos deixar de ter esperança. Mas eu tenho também, assim, eu sou muito pragmático com relação e tenho muita fé que os políticos se deem conta, que o prefeito municipal, que o governador do estado, que as pessoas envolvidas a nível de Brasil também, compreendo que não é hora de brigar politicamente, é hora de resolver as coisas. Temos que nos juntar, não podemos quebrar o país. Nós temos que ter empatia. A minha esperança talvez seja muito mais focado nisto. Muito bem. Então esse foi o Frente a Frente, que trouxe bastante discussões aqui, enfim, acaloradas nem tanto, mas enfim, que faz parte do nosso programa Frente a Frente. E aqui encerramos então mais um Frente a Frente e esperamos vocês no próximo programa aqui na TV Santa Maria. E por sinal, né, vamos aqui com os convidados aqui deixar bem claro, comemorar os 10 anos da nossa TV Santa Maria, mas sem festa, sem aglomeração, e com certeza vamos deixar aqui já marcado para nos 11 anos da TV Santa Maria, vamos fazer uma grande festa, já até lá, como vocês mesmos falaram, vai ter a medicação, vacina, e aí lá nós vamos poder se abraçar e comemorar os 11 anos da nossa TV Santa Maria. Até uma próxima oportunidade. Até lá.